Mais uma vez, nós aqui estamos para dar continuidade aos estudos que fazíamos presencialmente no Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho de Damasco de Garça. Com a graça de Deus, a bênçãos do Mestre Jesus e assistência da espiritualidade, pedimos toda a ajuda possível para o desenvolvimento de nossos estudos, que eles venham justamente de encontro às nossas mais prementes necessidades de entendimento e de compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus para assessorar e alicerçar a nossa presente caminhada terrena. E assim, em nome de Deus, Pai e Jesus, Mestre, pedimos pelo nosso estudo de hoje. Continuando, mais uma vez, o nosso estudo e valendo-nos do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Hoje abordamos os dois últimos versículos das chamadas bem-aventuranças, utilizando a página do Richard Simonetti, que ele intitulou O Assédio das Sombras. O versículo 11 e 12 do capítulo 5 de Mateus: Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Como disse, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Jesus demonstra aos cristãos iniciantes, convocados à disseminação de seus princípios, que a tarefa não seria fácil. Assim como homens santos no passado haviam sido contestados e, não raro, eliminados, a comunidade cristã também enfrentaria duros testemunhos. Jesus, na sua sabedoria consciente do porvir, já ensinava, dizendo da luta daqueles que fizessem a opção pela sua causa, como outros já haviam padecido, sofridos, contestados e eliminados, como disse aqui o Richard, também aconteceria com eles, os discípulos e todos os cristãos que nós aprendemos através das histórias, foram martirizados nos circos romanos, os cristãos simples adeptos da doutrina de Jesus. Então, ele diz, bem-aventurados sereis quando por minha causa. Qual a causa? A causa do Evangelho, da Boa Nova. Quando, por seguir, por observar os ensinamentos do Cristo, as pessoas sofreriam graves consequências. Ele já alertava. Ele próprio seria crucificado, não sem antes lembrar, na última ceia com os discípulos, que o servo não pode ser maior do que o Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. O servo não pode ser maior que o Senhor. De modo que, se o próprio Jesus passaria por tudo que ele passou, sofreria tudo que ele sofreu, pela causa, pela divulgação, pelo ensinamento, por tudo
que ele legaria, e acabou legando à humanidade, também aqueles que viessem a segui-lo igualmente sofreriam consequências. Isso porque, diante da pequenez, da ignorância e de interesses de todos os tempos, mas especificamente lá no cristianismo nascente, quase 2000 anos atrás, imaginemos quanto sofreram, e a história nos conta, como disse, através, sobretudo, da perseguição de Roma aos cristãos, a dor daqueles que se viram levados a testemunhos tão altos como daquele momento, daqueles tempos em que a doutrina cristã estava emergindo e precisava da continuidade daqueles que a levassem após o desencarne, a morte, a crucificação de Jesus, dos discípulos e dos demais seguidores. Todos, de alguma forma, sobretudo naquele início, passaram por dificuldades. Claro que hoje nós não temos mais essas dificuldades tamanhas, mas a religião, até recentemente, em particular, falando aqui do cristianismo, muitos têm ainda que dar o seu testemunho sobre impactos, sobre dores e dificuldades diversas. Este é um pagamento, esse é um preço que custa aos fiéis, aos adeptos, ao verdadeiro cristão. Se preciso for, ir até as últimas consequências, não para atacar, mas para defender os seus ideais, os ideais que abraçastes, os ideais cristãos. Suas previsões de Jesus, cumpriram-se integralmente. Pelos séculos afora, os seguidores da doutrina nascente enfrentariam perseguições sem fim. Foram reações perfeitamente compreensíveis. Vivemos num planeta moralmente subdesenvolvido, o que se poderá constatar facilmente contemplando o panorama desolador de ambições e vícios, inconsequências e maldades, que está presente em todas as coletividades, com o predomínio de forças do mal, sempre prontas a se erguerem contra os idealistas que se atrevem a sonhar com um mundo melhor. Então Jesus estava predizendo um acontecimento que infelizmente se concretizou até com a sua própria morte e com os seus seguidores. Como nós dizemos um pouquinho mais atrás, isso não acabou completamente. Não terminou esse preço que se paga, que se muitos precisam pagar, ou pagaram ou pagarão por defender essas ideias. E isso é compreensível, justificável, talvez, porque nós, através da doutrina, ficamos sabendo que a Terra é um planeta de provas e expiações, aonde o mal prepondera. Portanto, aqui estão espíritos, ainda
aquém da média, da metade do seu estágio evolutivo, sujeito às manifestações das suas imperfeições. Predomina ainda entre nós o senso de individualismo e todas as demais imperfeições que não cederam ainda lugar às virtudes que desenvolveremos, as quais trazemos por essência divina, incrustadas na alma, a caminho do desbrochar, porque nós temos em germe toda a condição daquele espírito puro que nos tornaremos pelo progresso inexorável que Deus deu dentre as suas leis para que toda criatura criada iguais também igualmente sejam levadas ao apogeu da perfeição que toda criatura alcançará. Então, é por isso que Jesus, sabendo disso, asseverou das dificuldades porque passariam aqueles que, em seu nome, viessem manifestar a grandeza, o amor, a misericórdia do Criador. A Terra evoluiu neste 1000 anos de cristianismo. As lições de Jesus impuseram substanciais mudanças nos costumes e nas leis. Todavia, o homem ainda não superou milenárias tendências inferiores, disposto à violência, comprometido com a irresponsabilidade, encastelado no egoísmo. É as imperfeições que nós carregamos, por ainda não termos desenvolvido as virtudes latentes que carregamos como criaturas de Deus. Ainda prevalece em nós a manifestação dos instintos, mais próximo do mundo animal do que o ser inteligente, a criatura humana que já atingiu um outro apogeu. Por isso, os servidores do Evangelho encontram muitas dificuldades, assediados sempre pelas sombras que aprimoraram seus métodos, não dispondo mais do circo romano ou dos tribunais inquisitoriais e recursos similares, atuam hoje de forma mais sutil, envolvendo-os em problemas familiares, dificuldades financeiras, contratempos profissionais, males físicos indefiníveis, tensões e angústias. Então, mudou a maneira com que nós somos enfrentados nas vicissitudes da vida. Não mais as inquisições, não mais os circos romanos. Hoje basta para as nossas mazelas os enfrentamentos próprios contra nós mesmos e aquilo que representa os estágios evolutivos de que necessitamos, sobretudo no contexto das vidas encarnadas, nas experiências terrenas, como é o nosso caso, para desenvolver as nossas virtudes, extirpando as nossas imperfeições, dentre as quais situa-se o egoísmo e o orgulho, chagas da humanidade, como diz o Evangelho, porque são essas imperfeições que nos arrastam, nos atraem
e atravancam-nos o progresso, porque o individualismo é contrário ao companheirismo, contrário à humildade, ao coletivo. Nós estamos aqui vivendo em comunidade para que, auxiliando-nos mutuamente, uns aos outros, possamos galgar degraus, ascender no progresso, na evolução, nas conquistas do espírito, da alma imortal. No próprio meio espírita, onde há uma conscientização mais avantajada e uma convocação mais incisiva ao serviço do bem, em face da clareza com que se exprime a doutrina espírita sobre o assunto, muitos servidores afastam-se de suas tarefas, atrapalhados por contratempos variados e comprometidos em deslizes morais que apenas representam a culminância de insidiosos processos de influência espiritual inferior. É como se desistissem de cultivar bondade ou desanimassem de lutar contra a violenta correnteza das paixões humanas. Temos também que levar em consideração a influência que nós recebemos, externas. E aí existe duas situações. A influência aqui do meio, quer dizer, entre encarnados, e a influência do mundo espiritual. Os espíritos, aqueles que estão, como diz na doutrina, na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, de onde os espíritos vieram, de onde nós viemos, continuam carregando e manifestando as suas tendências como as que aqui tinham quando encarnados. Nós viemos para cá, reencarnamos como espíritos, com as aquisições espirituais que tínhamos. Aqui desenvolvemos, aquilatamos novas condições e retornando ao mundo espiritual da maneira como deixamos o mundo físico, levando apenas o patrimônio espiritual. E tal qual seja esse nosso patrimônio, constituirá a nossa forma de atuação e de relação entre os espíritos e de espírito para alma encarnada. De forma que nós estamos suscetíveis às influências de nossos irmãos, salutares daqueles que se comprazem no bem, que já alcançaram os sentimentos elevados e trabalham pelo bem comum. Mas, infelizmente, também sofremos as influências perniciosas daqueles que ainda se comprazem no mal. De maneira que, como espíritos que todos somos, influenciamo-nos reciprocamente. De forma que também estamos em função da vigilância, da nossa sintonia às essas influências perniciosas. Daí, Jesus recomendai-nos, orai e vigiai, ou seja, manter-se alerta e consciente em atitudes elevadas, em pensamentos sãos, para que estejamos refratários a essas más influências que podem vir do mundo espiritual. E, se assim nos mantermos, estaremos receptivos à boa. Veja que Deus nos concedeu, segundo diz a doutrina, um anjo guardião, um espírito protetor, superior a nós em condições morais, em evolução espiritual, para nos auxiliar. Não nos concedeu nenhum perseguidor e ninguém para nos fazer o mal. Mas isto acontece
porque nós possibilitamos. Assim como muitas vezes barramos a assistência espiritual, nós abrimos, escancaramos às vezes até as nossas portas para a entrada dos espíritos que venham nos perturbar. Esqueceram as advertências de Jesus. Se o mestre ofereceu flores de beleza, inexcedível e inebriante perfume, na excelsitude de suas lições deixou bem claro também que haveria espinhos, que os servidores fiéis seriam invariavelmente assediados por inteligências cristalizadas no mal, que lutam em desespero por manter seu domínio na terra, o qual lhe escapa na medida em que o Evangelho conquista corações. A confiança nas promessas de Jesus pode ser avaliada pela disposição de continuarmos a servi-lo, fazendo o melhor, consciente de que quanto maiores as lutas, mais meritória as vitórias. Quanto maior a pressão das sombras, mais claramente enxergaremos as luzes do céu. Jesus asseverou que as lutas, fariam parte da nossa caminhada, com aquela advertência, mas que nós temos e teremos sempre assistência do plano maior. Deus, infinitamente bom, misericordioso. Jesus, nosso mestre. Então ele fala, a confiança nas promessas de Jesus pode ser avaliada pela disposição de continuarmos a segui-lo. O que é seguir Jesus? Vivenciar o seu Evangelho. Conhecer o seu Evangelho, as suas orientações e caminhar por ela, caminhar através dela. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer o bem a todos, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos, fazei a outros somente o que queria que vos fizesse. As lições do Mestre são claras, lúcidas e claras. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual este caminho que ele indicava? A dos seus ensinamentos, a vivência, o conhecimento, a vivência, a prática dos seus ensinamentos. Com isso, nós evitaremos ou minimizaremos toda influência perniciosa de ordem própria, interna e externa, que possam atuar prejudicando as nossas realizações, as nossas conquistas, o nosso progresso espiritual. O conhecimento desse assédio não significa que os discípulos do Evangelho sigam atormentados pela terra. A vida de Jesus, mesmo em face das perseguições que enfrentou, foi sempre um hino ao bom ânimo. Evangelho é boa nova. A excelente notícia de que existe um Supremo Senhor, um Pai de justiça e misericórdia, que trabalha incessantemente pela felicidade de seus filhos. Essa é a realidade que deve ocupar todos os espaços do nosso universo íntimo, sem deixar lugar para temores ou dúvidas, angústias ou inquietações. Difícil para nós ainda, mesmo que crente, mesmo que disse ter fé, confiar em Deus, em sua justiça, nos mantermos relativamente tranquilos diante, sobretudo, das dificuldades e das vicissitudes da vida. Quer dizer que nós ainda somos vacilantes
em termos de fé, confiança e esperança. Nosso trabalho talvez seja hoje de fortalecer esta nossa fé em Deus, na sua justiça, nas suas leis, de confiarmos realmente nos ensinamentos do Mestre Jesus e na assistência que ele nos dá. Sobretudo, de que a espiritualidade, há na espiritualidade bons espíritos, valorosos espíritos, que trabalham incansavelmente por nós. Vejam as obras do Chico Xavier, através do espírito André Luiz, intituladas Nosso Lar e todos os livros subsequentes, que trazem-nos a realidade do mundo espiritual, de como se vive, de como trabalha, da ação, do trabalho, da luta dos espíritos, que já se renderam ao bem para cooperar, para ajudar, para assistir a nós, seus irmãos inferiores, que ainda aqui lutam contra as próprias imperfeições. O apóstolo Paulo, que tão bem assimilou a mensagem de Jesus, transformando-se no mais indômito e perseverante disseminador de seus princípios, tinha duas alternativas basilares sobre o assunto. Paulo, que era um juiz do Sinédrio, perseguidor dos judeus, que nós podemos ver no livro Paulo de Tarso, Saulo e Paulo, um livro maravilhoso que conta a conversão de Paulo naquela famosa passagem à porta de Damasco. Este não foi contemporâneo de Jesus. Aliás, como disse, e o livro revela toda a história, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, conta essa maravilhosa conversão de um perseguidor do cristão a o maior disseminador do cristianismo pós-Jesus. Então, aqui que disse o Richard que ele tinha duas afirmativas basilares sobre o assunto, a mensagem de Jesus. A primeira fala da coragem que deve caracterizar o comportamento cristão ante a certeza da proteção divina. Sobre essa questão, a certeza da proteção divina, Paulo dizia: se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Conforme escreveu ele aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Então nós precisamos chegar, desenvolver aquela nossa fé, esperança e confiança, até esse ponto de realmente acreditarmos que se Deus estiver conosco, quem poderá estar contra nós? Nós até podemos acreditar que seja assim, mas quando bate a tempestade, o vendaval, a gente claudica, a gente vacila, a gente teme. Mas isso é normal. Se o próprio Pedro negou a Jesus 3 vezes, o seu discípulo amado o fez assim, porque também ainda trazia consigo imperfeições que não o deixou manter-se fielmente ao seu princípio que havia esposado de seguir e lutar pelo Mestre querido. Nós nos encontramos também nessa condição. Ainda negligenciamos um pouco, ou talvez até muito. E termina a segunda, lembra qual deve ser a atitude do cristão.
Mesmo diante dos piores contratempos, considerando que não importam as pedras do caminho, quando a meta é gloriosa. Regozijai-vos sempre. Essa é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Quer dizer que, nesta última, Pedro estimulava, regozijai-vos sempre. A vida que Deus nos deu é um brinde, é um presente inestimável. E tudo mais que ela, a vida, nos apresentar, são dádivas e bênçãos de Deus. Então, regozijai-vos sempre de todas as situações que a vida nos apresentar. Até nas dificuldades, nos problemas, nas vicissitudes. Tirar daí lições, proveitos, para que nós realmente mantenhamos firme a nossa fé, a nossa confiança em Deus e no porvir. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um estudo e fiquem todos com Deus. Continue cuidando-se. Temos certeza de que tudo passa. Até a próxima.